Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a primeira comunicação daquela Comissão de Direitos Humanos da OEA que esteve no Brasil no início de fevereiro. Vocês lembram desse caso? O senhor Pedro Vaca esteve aqui com uma série de assessores e fizeram uma avaliação sobre a relação de liberdade de expressão no Brasil, violações de direitos humanos e coisa e tal. E ainda não emitiram o relatório deles, ainda estão avaliando algumas coisas, inclusive parece que ainda tem novas avaliações sendo marcadas com o advogado do Daniel Silveira e coisa e tal, mas eles já liberaram uma declaração dizendo que o Brasil demonstrou o interesse na democracia, ou demonstrou compromisso com democracia e direitos humanos. E aí já está o pessoal da esquerda falando, tá vendo? Aqui, olha só aqui, ó. Deu ruim para os bolsonaristas, nota oficial da OEA reconhece compromisso do Brasil com democracia e direitos humanos, né? E coisa e tal, né? Eu vou explicar para vocês o que realmente está escrito nessa história e, na verdade, o que eles reconheceram foi que realmente a comissão conseguiu vir no Brasil, conseguiu conversar com as pessoas, então isso não deixa de ser um compromisso com os direitos humanos e com a Comissão de Direitos Humanos da OEA. É um ponto positivo para o governo brasileiro? Sem dúvida alguma, é um ponto positivo para o governo brasileiro, mas, como o próprio relator falou, tem muita informação importante nesse relatório. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Rio de Janeiro é pior que Gotham City, Caralisson e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o pessoal da esquerda está animadão, né? Não que essa nota da OEA dizendo que o Brasil reconheceu o compromisso do Brasil com a democracia e os direitos humanos e coisa e tal. Está vendo? Vocês estavam falando que o relatório ia bater no governo e coisa e tal. Calma, meu amigo, isso não é um relatório ainda não. Isso aqui é só uma nota que o cara deu que, de certa forma, ele não tem. É verdade o que ele falou. A comissão esteve no Brasil, conversou com todo mundo. Isso é um sinal de direitos humanos, é um sinal de democracia. Mas é o que eu falo para você, mesmo na ditadura mais fervorosa, tem sinais de democracia, sempre tem. O pessoal sempre dá um jeito. Lá na Coreia do Norte, o pessoal vai lá visitar, de vez em quando eles levam para conhecer as coisas lá e coisa e tal. É falso, mas tem sinais de democracia, tem. O problema todo é o conteúdo do relatório. Esse não saiu ainda. Aqui, ó, o que eles estão dizendo aqui? A Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, o órgão ligado à Organização dos Estados Americanos, reconheceu nesta sexta-feira o compromisso do Brasil com a democracia e direitos humanos. A declaração foi feita em uma nota oficial após a conclusão da visita da relatoria ao país entre os dias 9 e 14 de fevereiro. O relator, o colombiano Pedro Vaca, responsável pela missão, se reuniu com representantes de todos os partidos e coisa e tal. Ou seja, repara, o que está dizendo aqui não é o relatório, não é o relatório. O que ele reconheceu, e nesse caso ele tem razão, que a comissão pôde vir ao Brasil e pôde entrevistar todo mundo e pôde conversar com todo mundo. A OEA fala em compromissos do Brasil com direitos humanos após a visita. Então, ou seja, é o que eles disseram, faz sentido. Aqui, ó, segunda nota, a comitiva recebeu ampla, detalhada e diversificada quantidade de informações sobre a situação de liberdade de expressão e seu impacto sobre direitos humanos, que serão avaliadas em sua totalidade. Então o pessoal que já está comemorando aí, dizendo que não, que tá vendo, os bolsonaristas já perderam, que o cara dos direitos humanos vai falar que não sei o que lá. E eu sempre fiquei com o pé atrás nesse cara também. Eu falei para vocês isso desde o início, né? Eu não sei se esse relatório vai ser um relatório o final dele vai ser um relatório que critica o Brasil. Pode ser que no final do relatório dele seja realmente alguma coisa mais leve, mas meramente de ter as informações ali dentro, de ter a declaração do pessoal que foi colhida, né, dos senadores e das pessoas que foram atingidas pela ditadura do Alexandre de Moraes, realmente é uma coisa que já vai ajudar o Brasil muito, mesmo que no final a conclusão seja que não, o Brasil, né, teve alguns problemas, mas está respeitando a liberdade de expressão e não sei o que lá. Mesmo que seja uma conclusão positiva para o governo brasileiro, isso não quer dizer nada, porque o conteúdo do relatório pode dar margem a muito mais coisa, né? É preciso lembrar também que esse relatório ele vai ter que ser votado na OEA, ou seja, ele vai ser conhecido por todos os delegados da OEA de todos os países. E se por um lado é verdade que tem muito esquerdista na OEA, por outro lado, é verdade também que a OEA tem um monte de gente que não é esquerdista, né? Principalmente porque é um órgão que é dominado pelos Estados Unidos. Então, no final das contas, esse é o grande problema no final das contas para eles, né? Como eu já falei, o Trump tem uma intenção muito clara nessa história de liberdade de expressão, tem forçado muito isso lá nos Estados Unidos,
e certamente o pessoal da OEA tem medo de perder o financiamento da organização, da OEA. O que vai acontecer no final das contas, a gente não sabe. Qual vai ser o relatório final desse pessoal, a gente não sabe. Mas esse pessoal que está comemorando aí, dizendo não, que a OEA já, tá vendo, a OEA já falou que não teve nada, que não teve problema. Não, isso aí foi só uma nota da OEA, isso aí não foi o relatório da OEA. O relatório ainda vai ser elaborado e vai ser submetido ao plenário, tem que ser votado na comissão, tem que ser votado no plenário da OEA, e no final esse relatório vai dizer, realmente vai conter todos os casos lá, vai conter a declaração da filha do Clezão, vai conter a declaração dos deputados que estão sendo perseguidos, e inclusive, isso é uma novidade interessante, ainda tem pessoas falando com esse órgão da OEA, tá? Então o advogado Daniel Silveira reclamou que ele não teve a oportunidade de falar na ocasião que a comitiva esteve no Brasil, e que gostaria de dar a declaração do cliente dele, né, a declaração do que está acontecendo com o Daniel Silveira. E realmente, como eu falei para vocês, acho um absurdo o que está acontecendo com o Daniel Silveira. É mais uma dessas pessoas que o pessoal do STF tomou como inimigas deles, né, inimigas pessoais, é uma coisa quase pessoal, né? O Daniel Silveira, para quem não sabe, já cumpriu pena para estar em liberdade condicional há algum tempo, já cumpriu todos os requisitos para isso, e, no entanto, o Alexandre de Moraes insiste em manter o cara preso numa total violação dos direitos humanos, sem nenhum sentido esse tipo de coisa. Isso é uma violação dos direitos humanos, uma violação seríssima dos direitos humanos, né? O Pacto de San José da Costa Rica prevê esses direitos todos, inclusive o direito à liberdade condicional. Se você é acusado por um crime, você cumpre os requisitos da liberdade condicional, não é uma decisão do juiz se vai te soltar ou não. O juiz é obrigado a te soltar, ele tem que te soltar em liberdade condicional. Então, o fato do Daniel Silveira estar preso até hoje indica mais uma violação dos direitos humanos aqui no Brasil também. Então, todos esses casos vão estar no relatório. E o mero fato deles estarem no relatório, mesmo que no final a conclusão lá da OEA seja esquerdosa, porque esse pessoal é esquerdoso, mas mesmo no final essa declaração contendo essas informações todas, o relatório contendo essas informações todas, isso vai ser algo bastante positivo. Eu tenho certeza que o pessoal vai usar isso de forma bastante significativa daqui para frente, né? A gente já tem visto uma série de outras iniciativas do Trump com relação à liberdade de expressão no Brasil, então esse relatório da OEA não é mais uma coisa tão necessária quanto a gente imaginou que fosse. Lembra que quando começou esse relatório, a grande questão é, o Trump está precisando de um documento para embasar decisões dele contra o Alexandre de Moraes, e acabou que nem foi tão necessário assim, porque a própria ação do Rumble lá nos Estados Unidos contra o Alexandre de Moraes já fez esse tipo de coisa e já startou esse processo todo. A gente tem no momento várias iniciativas, né, contra o Alexandre de Moraes. Essa da OEA é uma, a gente não sabe onde é que vai dar isso ainda. Não, o pessoal que está dizendo aqui, não, que deu ruim para os bolsonaristas, né? Acre em Foco, né? Deve ser o jornal do Acre que sugeriu isso aqui pra gente. Mas enfim, não interessa, isso aqui é besteira. Essa iniciativa da OEA é uma dessas iniciativas, é um organismo internacional, no mínimo, as histórias que estão circulando, por enquanto, só dentro do Brasil, vão acabar circulando para mais gente aqui nas Américas, né? Lembrando que tem a ação do Rumble contra o Alexandre de Moraes lá nos Estados Unidos, tem a possibilidade da inclusão do Alexandre de Moraes e de outras pessoas na Lei Magnitsky, e tem a lei No Censure on Our Shores, que está sendo aprovada no Congresso americano. Então a gente tem aí pelo menos 4 iniciativas no total neste momento contra o Alexandre de Moraes, e eu acredito que mais vão surgir, tá? A verdade é que o pessoal está ficando preocupado com isso daí, o Alexandre de Moraes está ficando preocupado, as pessoas que apoiam o Alexandre de Moraes estão ficando preocupadas com essa história toda, né? Então, é isso daí. Sim, teve uma declaração da OEA dizendo que o Brasil tem compromisso com os direitos humanos, mas ele falou isso com relação à visita, ao fato de que a OEA pode vir aqui e pode entrevistar as pessoas todas. De certa forma, isso é uma coisa positiva realmente do ponto de vista dos direitos humanos. Em algumas outras ditaduras, sequer eles aceitariam esse tipo de coisa. Mas, ainda assim, não quer dizer que o resultado final vai ser positivo para o governo Lula, ou melhor, para a junta judiciária PT-STF que está governando o nosso país. Vamos ver o que vai acontecer. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.